Eu creio que os irmãos já ouviram a expressão dita por Cristo Jesus: eu sou o pão da vida. Quem já ouviu essa expressão? Eu acredito que, se não todos, a maioria. Uma expressão cheia de significados, certamente. Uma expressão que deve marcar a nossa caminhada. Uma expressão que deve influenciar o nosso agir, a nossa vivência. E é sobre isso que nós vamos conversar nessa manhã, a partir do Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler então. Mas antes que comecemos nossa leitura do versículo 4 do Evangelho de João, capítulo 6, eu quero apresentar um pouquinho o contexto. Jesus estava aqui ao lado, pertinho do mar da Galileia, em algumas versões, mar de Tiberíades. E ele lá estava, perto desse lago também, chamado Lago da Galileia. Estava numa pequena montanha, ele subiu e estava ali sentado e se pôs a ensinar os seus discípulos. E nesse movimento de ensino em que Jesus estava com os seus discípulos, afluiu e buscaram ele uma grande multidão. Eram aproximadamente 5.000 homens, sem contar com mulheres e crianças. E estavam ali em busca, muito especialmente clamando e precisando por cura, por intervenção, mas também sedentos de uma palavra de esperança, de uma palavra que desse um certo norte. E é nesse contexto em que acontece a narrativa do texto que nós vamos ler agora. E eu peço que os irmãos prestem atenção a alguns detalhes que são interessantes e que enriquecem o entendimento do texto. A partir do versículo 4. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: os irmãos se lembram, quase 5.000 homens: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Amados irmãos, o texto já começa com um cenário assim deslumbrante. Uma multidão que se aproxima do mestre. Jesus está a ensinar. O texto fala que a Páscoa estava próxima, e aqui é interessante e traz várias implicações na decorrência da narração, porque a Páscoa era uma festa judaica. Os irmãos se lembram que na Páscoa os judeus comemoravam a libertação do cativeiro egípcio. Então a Páscoa remete à libertação. Os irmãos se lembram que a Páscoa também remetia ao sacrifício de animais e aquele sangue vertido por aqueles animais que permitiriam que o povo escravizado lá no Egito pudesse ser liberto e não alcançado por uma praga, mas uma praga que acometeria o povo egípcio. Esse sangue que foi derramado por um animal e que molhou os umbrais de cada porta de uma família judaica, simboliza e aponta para a pessoa de Cristo Jesus. A Páscoa também remetia os judeus a se lembrarem da manutenção, do sustento de Deus na vida do povo durante a peregrinação no deserto. Embora a Páscoa não fosse uma festa da peregrinação, embora tenha sido comemorado ao longo da peregrinação, foi uma festa que inaugurou a passagem, a libertação, mas a Páscoa fazia com que o povo lembrasse: outrora fomos peregrinos no deserto e o Senhor nos sustentou. A Páscoa também fazia-os lembrar que, embora tivessem caminhado no deserto e fossem peregrinos, eles caminhavam rumo a uma terra que manaria leite e mel, a terra prometida. Então o texto traz esse detalhe. Estava próximo a Páscoa, e aquele povo afluiu até Jesus, querendo cura certamente, e ouvir a palavra do mestre.
Jesus então vê aquela multidão, uma multidão impressionante, e lança então a pergunta a um dos seus discípulos, Filipe, e diz: Filipe, como é que nós vamos alimentar este povo, esta multidão? E o texto torna claro que não é que Jesus não soubesse o que haveria de fazer, mas ele estava interrogando Filipe, já sabia o que haveria de acontecer. E aqui, irmãos, é algo muito interessante, porque na nossa caminhada com Cristo Jesus, e quando nós nos aproximamos do texto sagrado, quando nós lemos e ruminamos e pensamos à luz do texto, muitas vezes interrogações surgem em nossa caminhada, muitas vezes nós somos provocados pelo próprio texto, mas essas provocações bíblicas, espirituais, da parte de Deus, são provocações para que nós possamos amadurecer espiritualmente, desenvolver um entendimento espiritual, desenvolver uma perspectiva espiritual a partir daquilo que Deus quer para as nossas vidas, para a vida da nossa igreja, para a nossa história. Jesus questionava Filipe, tentando levar a uma reflexão profunda sobre o agir de Deus na vida dele e na vida do povo dele. Mas o texto também fala da resposta de Filipe. Filipe então olha para o Senhor Jesus dentro de uma perspectiva terrena que provavelmente todos nós teríamos. Eu com certeza teria essa perspectiva e diria: Senhor, 200 dinheiros, numa versão mais tradicional, 200 denários, não seria bastante para comprar alimento para que todos comessem um pouco. Um denário, amados irmãos, é o valor, é uma diária de um trabalhador. Filipe está falando aqui de um valor de aproximadamente 8 meses de trabalho. E este valor não seria capaz de comprar o alimento para que cada um comesse um pouco. Esse é um cenário tenso. Esse é um cenário impressionante, deslumbrante. Interessante ler esse cenário e se imaginar naquele contexto. Mas o que mais me impressiona do início dessa narrativa é que André, irmão de Pedro, disse: tem um rapazinho aqui que trouxe algum alimento, 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Isso me impressiona porque nós percebemos que um rapaz, diante daquela multidão, teve a sensibilidade semelhante à de Cristo Jesus. Ele pensou: esses homens precisam se alimentar. E ele trazia no seu alforje, na sua bolsa, alguns pães e peixes. E ele procurou o mestre. E provavelmente não teve acesso direto ao mestre, mas falou com um dos discípulos, possivelmente o próprio André. E disse: olha, eu vejo que tem uma multidão, eu vejo que nós estamos longe de qualquer local de mantimento, eu não tenho muito, mas o que eu tenho eu compartilho, eu apresento aqui alguns pães e alguns peixinhos. Talvez isso sirva para alimentar alguns. O que é interessante é que André disse: o que é isso diante de tantos? E aqui nós aprendemos um princípio muito especial, que o Senhor usa o pouco que nós temos. Nós somos chamados a ter um relacionamento com Cristo Jesus. E se fizéssemos uma métrica daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas e através das nossas vidas, com a nossa capacidade, a nossa inteligência, a nossa influência, o nosso poder, se fizéssemos essa métrica, nós perceberíamos, ou percebemos, quando assim o fazemos, que a nossa capacidade está muito aquém de tudo aquilo que Deus quer fazer através de cada um de nós. Nós somos limitados. O nosso vigor moral, espiritual, a nossa inteligência está longe de tudo aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas.
porque nós somos pecadores. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ao mesmo tempo, a palavra do Senhor diz que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder do Senhor que em nós opera. A verdade, queridos irmãos, é que o Senhor, em amor, nos acolhe como filhos por Cristo Jesus. E o Senhor quer tratar das nossas vidas. E o Senhor quer operar através das nossas vidas e agir nas nossas vidas, a partir daquilo que somos, que temos, que podemos oferecer. Não importa, é pouco, não importa, é diminuto, certamente. Não importa, é limitado, com certeza, mas o Senhor quer operar nas nossas vidas. Aquele jovem, aquele rapaz, apresentou pouco que ele tinha, algo irrelevante diante do problema, diante da multidão daqueles homens, mulheres e crianças. Mas ele ofertou, ele apresentou, ele demonstrou essa empatia e disse: eis aqui o que eu tenho. Apresentem ao Senhor. E o Senhor Jesus operou através daquilo que ele tinha. Amados irmãos, há aqui um princípio muito precioso, que nós podemos nos aproximar de Deus a partir de onde estamos. Há aqui um princípio muito precioso, que Deus quer usar aquilo que nós temos para agir poderosamente em nossas vidas. Escute bem, Deus tem algo para fazer na sua caminhada. Deus tem algo para fazer na sua família. Deus tem algo para fazer na sua história. Deus tem algo para fazer no seu caminhar. O Senhor quer te abençoar. Apenas aproxime-se dele. Ofereça-se. Demonstre: eis-me aqui, Senhor. Toca na minha vida, Pai. Age na minha caminhada, Senhor. Porque eu creio que o Senhor haverá de fazer grandes coisas no meu seio, na minha família, no meu íntimo, na minha vida e na minha história. Mas a narrativa continua. E o texto apresenta para a gente desdobramentos. E a partir do versículo 11 nós lemos: e Jesus tomou os pães, aqueles pães que aquele jovem apresentou. Jesus tomou os pães. E havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Amados irmãos, Jesus acolheu a oferta daquele rapaz. O Senhor Jesus deu graças, pediu para que aqueles homens se sentassem, e começou a haver uma distribuição, e foi grande a multiplicação, e aqueles homens foram abençoados, e vivenciaram algo inusitado, algo impressionante, porque viram a multiplicação dos pães e dos peixes da parte de Deus. Sabe de uma coisa, irmãos? A Bíblia nos ensina muitas coisas. Eu gostaria de destacar 3, que estão correlacionadas a este momento em que aquele povo viveu com o Mestre, com Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Jesus pegou aqueles pães, aqueles peixes e deu graças. Ele louvou ao Senhor. Isso nos incita a tocar a nossa vida com a compreensão espiritual que nós podemos louvar a Deus em qualquer circunstância. Devemos reconhecer a beleza da graça do Senhor. Devemos exaltá-lo, mesmo nas dificuldades, com muita clareza perante o Senhor. Ó Deus, eu estou chorando, eu estou lacerado pelas dificuldades. Os embates são tamanhos, eu não consigo enxergar saídas, mas eu creio que o Senhor haverá de agir na minha vida, Senhor. Eu clamo por sabedoria, eu clamo pela tua intervenção.
Eu clamo pelo teu toque, eu clamo que o Senhor levante pessoas que possam me auxiliar. Mas diante desse turbilhão, Senhor, sabe de uma coisa? Eu quero te dar graças. Mesmo em lágrimas, eu quero te dar graças. Amados irmãos, quando lemos o saltério, os salmistas, que apresentam verdadeiras orações em que muitos momentos estão enfrentando momentos de tamanha tristeza, eles nos ensinam isso, que nós podemos ser verdadeiros perante o Senhor, que nós podemos rasgar a nossa alma perante o Senhor, que nós podemos prantear perante o Senhor, mas que nós não permitamos que nenhum desses cenários arranque dos nossos lábios o louvor e a graça dada ao Deus pela fé, o Deus que intervém na vida dos seus servos. O Senhor Jesus deu graças. A Bíblia nos orienta em tudo dar graças, porque todas as coisas são para a honra e glória do Senhor. E essa é uma verdade bíblica que devemos acolher. Mas há um outro princípio interessantíssimo do relato desta vivência de Cristo Jesus com aqueles homens. A Bíblia nos diz em Tiago 4,6: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Os irmãos perceberam que no versículo 11 nós lemos: Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os aos seus discípulos. Na visão judaica, e é importante que venhamos a dar um salto histórico, ser discípulo de um rabi significaria, naquele contexto, estar abaixo do rabi. É uma expressão de humildade. Os discípulos de um rabi, Jesus, era entendido como um mestre, seguiam aquele homem e seguiam-o com muita humildade, com muita simplicidade. Por isso, irmãos, que Pedro, por exemplo, se recusou a ser banhado por Jesus. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. E quando o Senhor Jesus foi lavar os pés de Pedro, Pedro disse: não, Senhor, não lave o meu pé. Porque lavar o pé de alguém significaria que este que lavava era inferior àquele alguém. E era uma prática comum naquela época, os discípulos lavarem o pé, os pés do seu mestre, do seu rabi. O texto deixa claro que ele repartiu para os seus discípulos, os homens que estavam debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Aliás, nesse contexto de Jesus, na lavagem dos pés, na última ceia, disse Jesus, explicando aquela situação: vocês me chamam Senhor. Em outras palavras, vocês reconhecem que eu sou superior a vocês, vocês me chamam Senhor e fazem corretamente. Mas eu lhes servi. Aprendam com o meu exemplo. Façam como eu fiz. Mas o texto diz que os pães e peixes foram repartidos pelos discípulos, e os discípulos repartiram por aqueles que estavam sentados. Jesus mandou que todos se assentassem. Aqui é uma simbologia de submissão. É uma simbologia, irmãos, que aponta para algo muito mais profundo, que é a humildade que nós devemos nos colocar diante de Deus, reconhecendo como superior a todas as coisas, como Deus Todo-Poderoso, no qual nos aproximamos com o coração contrito, com um entendimento espiritual que nós não somos, sabe, esta beleza toda, que nós não temos este recurso todo, que nós não somos essa potência toda, mas nos aproximamos de Cristo Jesus porque precisamos que a graça nos alcance e nos restaure. E com muita humildade nós dizemos: ó Deus, como somos carentes do Senhor dos Senhores. Ó Deus, como somos carentes na tua intervenção. Aqueles homens foram humildes, foram simples. Isso é uma verdade bíblica profunda. Mas uma outra verdade que se relaciona com esse contexto, nós nos encontramos em Mateus 22, 37 a 39. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento.
Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor em relação ao próximo. Jesus se preocupou com o próximo. Uma multidão. Tinham fome. Jesus pensou: como vamos alimentá-los? Aquele rapaz deu um exemplo de amor ao próximo. Eis aqui, André, tenho poucos pães, poucos peixes, mas eu os disponibilizo para que você use com o mestre como queiram. Essa sensibilidade em relação ao próximo, em que o texto sagrado, em todas as suas páginas, nos incitam a ter a sensibilidade em relação ao próximo, tentarmos ser bênção na vida do próximo, tentarmos acolher o próximo, tentarmos marcar o próximo, algo extremamente caro nos dias de hoje. Aquele jovem nos deixa um exemplo profundo, maravilhoso, de dedicação ao próximo. Sabe, irmãos, nós somos uma comunidade de fé. Nós cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor. Nós cremos que o Santo Espírito paira sobre o seu povo e habita em seu povo. E é este mesmo Espírito que nos direciona a amar, porque nos diz a Bíblia: o amor é o vínculo da perfeição. É esse mesmo Espírito que nos ajuda e nos incita a esta sensibilidade quanto ao nosso próximo. Aquilo foi tão impressionante, todo o cenário, desde do detalhe de que estava próxima a Páscoa, até a atenção, a dedicação daquele jovem, até o agir de Cristo Jesus, que multiplica o pouco que apresentamos a Deus e que reparte deste pouco. E aqueles homens e mulheres e crianças se alimentaram de maneira que sobrou alimentos. Aquilo foi tão forte que aqueles homens chegaram a pensar: vamos arrebatar Jesus, pegá-lo e fazê-lo rei à força. E o texto sagrado diz que o Senhor Jesus, percebendo isso, se retirou e ficou sozinho em uma montanha e esteve provavelmente ali a orar. E a partir do versículo 17 nós lemos: e entrando no barco, os seus discípulos, porque Jesus ficou na montanha, e entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha vindo a eles, e o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e temeram. Mas ele lhes disse Jesus: sou eu, não temais. Queridos irmãos, o evangelho de João é um evangelho assim incrível para ser lido. Talvez por isso, no mundo inteiro, seja o primeiro texto orientado àqueles que estão iniciando a sua caminhada com Cristo Jesus. Se você está iniciando sua caminhada com Cristo Jesus, eu te incentivo por demais: abra o evangelho de João, leia este evangelho. E nesse evangelho nós temos algumas afirmações contundentes que mostram que Cristo Jesus era o próprio Deus. Porque o judeu não usava o verbo ser na primeira pessoa. Mas o Senhor Jesus disse: não temas, eu sou. Ou em outra tradução, eu o sou. Essa é uma expressão que foi usada, por exemplo, quando Deus se revela a Moisés. E Moisés é desafiado a voltar para o Egito. E Deus diz para Moisés: olha, Moisés, eu vou te usar de maneira grande. Eu vou usá-lo para libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio. E Moisés treme na base. E Moisés tem medo. E Moisés diz diante do Senhor: Senhor, eu não tenho condições de ser esta pessoa. E Deus disse: mas eu vou usá-lo. E Moisés perguntou: mas Deus, quando eu chegar lá, eu vou dizer que quem é que está me mandando? Disse o Senhor: diga que eu sou, te mandou. Só Deus é.
tudo passa, tudo é frágil, tudo é efêmero. O apóstolo Tiago disse: o que é a vida senão um vapor que sobe e logo desaparece? Tudo se esvai, mas o Senhor Jesus é. E o Senhor Jesus olhou para os seus discípulos, que estavam no mar da Galileia, que estavam temerosos, e disse: não temam, porque eu sou. Amados irmãos, nós não devemos temer ao longo da nossa caminhada, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? É o Senhor que nos socorre, é o Senhor que é o nosso socorro, o nosso escudo, é o Senhor que está presente conosco, é o Senhor que nos diz: levanta-te e anda, não temas, eu sou. Mas o texto continua, as experiências são profundas. Jesus multiplicou os pães para quase 5.000 homens. E no outro dia, aqueles homens que sabiam que Jesus não tinha saído daquele local, porque Jesus subira ao monte, embora os seus discípulos tenham pego um barco e ido a Cafarnaum, aqueles homens foram no outro dia para o local da multiplicação. Chegaram lá, não encontraram o Senhor Jesus, procuraram provavelmente por toda parte. Percebendo que Jesus não estava, pegaram os barcos, foram para Cafarnaum e encontraram o Senhor Jesus lá. Nesse contexto, nós lemos a narrativa a partir do versículo 25. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Vejam bem, uma paradinha aqui. Vocês me buscam, e eu lhes digo de verdade, não pelos sinais. Aqui um detalhe interessante do Evangelho de João. Acontecem muitos milagres no Evangelho, nas folhas que trazem a narração do evangelista João, mas cada milagre no Evangelho de João, nós lemos a expressão os sinais, não tem a expressão milagre. E a ideia aqui é que o sinal aponta para algo muito grande, algo que se discerne espiritualmente, algo profundo. Por exemplo, o Senhor Jesus ressuscitou a Lázaro, é um sinal. A beleza do negócio não é que Lázaro fora ressuscitado porque o tempo passou e depois ele morreu, mas é o sinal de um Deus que intervém, que tem um poder sobre a morte e a vida, que amou a Lázaro, que agiu. Há um ensinamento, há algo que aponta para coisas muito mais profundas, e é sobre isso que o Senhor Jesus está ensinando e falando àquele povo. Eu lhes digo a verdade, vocês não estão me procurando por causa dos sinais, mas vocês estão me procurando porque vocês comeram do pão e vos saciaram. Vocês se saciaram. Trabalhai, versículo 27, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disse-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce o céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amados irmãos, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. O Senhor Jesus falando com aqueles homens,
dizendo: olha, vocês estão me procurando por algo que é perecível. Que não seja assim, que vocês se aproximem de mim, porque eu sou o pão da vida, e aquele que comer deste pão jamais terá fome ou sede. Amados irmãos, o Senhor Jesus, ao longo dessa narrativa, fala: olha, aquele que se aproximar de mim e não comer da minha carne, ou não beber do meu sangue, este não terá vida eterna. É nesse contexto que o Senhor Jesus fala. E aqui é um ensinamento profundo que nós devemos acolher, de que a caminhada com Deus é uma caminhada de entrega total e absoluta. Os irmãos se lembram quando o Senhor Jesus estava prestes a ser crucificado, e quando ele estabeleceu a chamada ceia do Senhor, e ele usou 2 símbolos, e apontou para algo muito significativo. Ele pegou o pão e disse: olha, isso é o meu corpo que é dado por vocês, comam este pão, e celebrem. Aqui, irmãos, uma ideia interessante, profunda e pertinente para a nossa caminhada, isto é, nós devemos comer e acolher o sacrifício, o exemplo que Jesus deu para cada um de nós. Quer dizer que a caminhada espiritual não é uma caminhada filosófica, não é uma caminhada que se dá no mundo das ideias, mas é uma caminhada de identificação com Cristo Jesus. Nós comemos esse pão, nós absorvemos o seu exemplo, nós comemos a sua carne, nós absorvemos a sua vida. Certamente por isso o apóstolo Paulo disse: olha, não que eu seja perfeito, eu não sou, mas uma coisa eu faço, caminho para o alvo, que é Cristo Jesus. Este é o meu sangue. Usou Jesus como simbologia o vinho, apontando para o seu sangue, nos remetendo ao sacrifício, irmãos. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Por isso que o Senhor Jesus disse: aquele que comer deste pão, e eu sou este pão, jamais terá sede ou fome, ou jamais morrerá, porque o Senhor Jesus está tratando aqui da eternidade, da caminhada que irrompe a história e que avança pela eternidade, mas sem deixar de lado a atenção e a sensibilidade do Deus que age na história. Porque os irmãos percebam, o Senhor Jesus multiplicou os pães, aqueles homens comeram do pão, não há problema algum em comer do pão, mas é preciso discernir que é algo mais precioso do que o pão que perece, a pessoa de Cristo Jesus, que uma vez adentrando em nossas vidas, transforma a nossa caminhada, nos dá um sentido de história e nos permite experiências profundas junto a Ele. E quem sabe, alguns de nós verão momentos em que os pães serão multiplicados, porque Deus faz os seus milagres ainda hoje, mas que são sinais e que apontam para algo espiritual e profundo. Amados irmãos, aquela fala, aquele discurso, diz o texto, e os irmãos poderão ler com calma em casa, foi tão contundente, tão forte. Muitos dos discípulos reputaram aquilo como tão duro, que vários abandonaram Jesus nesse momento, a partir deste discurso. Vários. E nós lemos então no versículo 66, a partir do versículo 66, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, aos apóstolos: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Queridos irmãos, quando lemos em Hebreus, toda correção, no primeiro momento, parece motivo de tristeza, de pesar, mas quando acontece, se transforma em motivo de alegria. Quando nós nos aproximamos da palavra do Senhor, na compreensão que ela é boa, perfeita e agradável, muitas vezes sobre nós implica
a mudança de vida e situações que num primeiro momento são desconfortáveis. Mas quando nós compreendemos que só em Cristo há palavras de vida eterna, aconteça o que acontecer, nós não nos desviamos do Senhor. Porque nada pode nos afastar do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos irmãos, o nosso Mestre, Jesus, é o pão da vida. E aquele que se alimenta deste pão, vivencia muito do que foi apresentado na narrativa desta manhã. Porque aquele que se alimenta deste pão, se abre às questões que são suscitadas pelo agir do Espírito Santo, se permitem amadurecer e caminhar em novidade de vida perante o Senhor, se apresentam perante o Deus Todo-Poderoso, apresentando aquilo que tem, mesmo que coisas pequenas e diminutas, e tem o privilégio de ver Deus agindo através daquilo que nós apresentamos ao Senhor. Se permitem enxergar e ver as multiplicações advindas do alto, que nos alcançam nas nossas histórias, coisas que são perecíveis, que são passageiras, mas que aprovam, que Deus se compraz, se alegra em nos dar. Mas também tem um discernimento espiritual, que o mais importante é o pão espiritual, a pessoa de Cristo Jesus, porque só em Cristo existem palavras de vida eterna. Que Deus nos abençoe, que nós como igreja, como comunidade, como irmãos em Cristo, como pessoas que gostam de compartilhar o pão, que nós possamos compartilhar o pão que desceu do céu. Cristo Jesus em nós, em nossas vidas, Cristo Jesus transformador, Cristo Jesus que nos dá esperança de vida eterna, Cristo Jesus que nos amou tanto, mas tanto, que se entregou por cada um de nós, oferecendo-nos a sua carne, o seu sangue, isto é, a sua vida.